Ele estava forçado a casar com uma estrangeira rica, mas paralisada, para saldar as dívidas da família e pagar o tratamento da sua mãe, que estava gravemente doente. No entanto, na noite de núpcias, uma verdade chocante seria revelada. Lucas sentava-se na beira da sua cama simples, no seu pequeno quarto, olhando para a folha de papel que já tinha amassado e desamassado dezenas de vezes. Sobre a mesa de madeira gasta, a luz fraca e vacilante de um candeeiro a querosene iluminava a caligrafia apressada do médico naquela carta. O custo do tratamento da sua mãe estava a tornar-se uma montanha intransponível. A dívida da sua família atingira um valor que ele mal conseguia conceber, e cada dia que passava era mais um passo em direção ao abismo. A sua mãe, Dona Silvia, jazia fraca no colchão puído num canto do quarto. A sua respiração era um sussurro difícil, o corpo magro consumido pela doença de Chagas que lhe minava as forças há anos. Lucas sentia o peso do mundo sobre os seus ombros. Era apenas um jovem comum de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, sem um emprego fixo, com a educação interrompida a meio para cuidar da família. Contudo, ao ver o rosto pálido da sua mãe, soube que não tinha outra escolha. A porta da casa rangeu suavemente ao ser aberta por seu Afonso, o vizinho e velho amigo do seu pai, falecido há alguns anos. O rosto envelhecido de seu Afonso parecia sombrio, mas os seus olhos carregavam uma seriedade invulgar. Lucas, chamou ele baixinho, a sua voz grave para não incomodar Dona Silvia. Tenho notícias. Não sei bem como te dizer isto. Lucas levantou-se, aproximando-se de seu Afonso com o coração apertado. O que? Perguntou ele, o tom uma mistura de curiosidade e apreensão. Ontem apareceu um pessoal lá na minha venda. Disseram que estavam à procura de um marido para a filha de um figurão. Seu Afonso coçou a cabeça calva, parecendo hesitante. Pensei logo em você, meu filho. Eles disseram que se você aceitar, pagam todas as dívidas da sua família e ainda cobrem os custos do tratamento da sua mãe. Lucas sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões. Olhou para seu Afonso com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Casar com uma mulher desconhecida por dinheiro parecia uma ideia absurda, arrancada de uma novela barata. No entanto, em questão de segundos, a lógica fria e desesperada começou a instalar-se na sua mente. Se ele recusasse, o que aconteceria à sua mãe? Teria de haver partir sem poder fazer nada? Quem é essa mulher? Perguntou Lucas, a sua voz finalmente a sair, rouca pela torrente de emoções. O nome dela é Isabela. Mulher rica de São Paulo, dizem que foi modelo internacional. Agora vive sozinha. Bem, a razão pela qual ela quer casar é um pouco complicada, mas o dinheiro é a sério, rapaz. Muito a sério. Lucas baixou a cabeça, as mãos cerradas com força. A sua mente estava um turbilhão de perguntas. Como era possível que uma mulher rica como aquela estivesse disposta a casar com ele, um jovem pobre do interior que não tinha nada para oferecer? Seria uma armadilha ou talvez uma oportunidade única? Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As palavras de seu Afonso ecoavam na sua cabeça. Por um lado, sentia-se humilhado. Vender-se por dinheiro não era algo que alguma vez tivesse sonhado. Mas por outro lado, sabia que a sua vida já não era sobre sonhos. Era sobre sobrevivência, sobre salvar a sua mãe. Na manhã seguinte, Lucas deu a sua resposta a seu Afonso. Eu aceito, disse ele, a sua voz quase um tremor. No seu coração, a decisão estava tomada. Faria aquilo por Dona Silvia, mesmo que o preço a pagar fosse a sua própria dignidade. Lucas estava em frente ao espelho rachado do seu quarto, vestindo uma camisa desbotada que já tinha sido lavada tantas vezes que a cor original se perderá. Era o seu primeiro encontro com Isabela. E embora soubesse que aquele casamento era apenas uma transação, o seu coração não conseguia evitar o nervosismo. Como seria possível que uma mulher rica como Isabela o quisesse? Que segredo estaria por trás de tudo aquilo? Seu Afonso foi buscá-lo naquela manhã num carro velho que pedirá emprestado a um conhecido. Não fique tão tenso, rapaz, disse seu Afonso, dando uma palmada no ombro de Lucas. Tente relaxar.
Pense nisto como uma oportunidade para conhecer outro mundo. Lucas apenas acenou com a cabeça. As suas mãos tremiam ao segurar a maçaneta da porta do carro. A viagem até a casa de Isabela pareceu interminável. As ruas por onde passavam tornavam-se cada vez mais estranhas para ele. Quanto mais se afastavam, mais luxuoso se tornava o ambiente. Casas enormes com muros altos e jardins vastos começaram a surgir, fazendo Lucas sentir ainda mais o abismo social que o separava da sua futura esposa. Finalmente chegaram a uma mansão imponente com uma arquitetura moderna que parecia ter saído de uma revista de decoração. Lucas desceu do carro com passos hesitantes. Os seus olhos arregalaram-se perante o luxo que se desdobrava à sua frente. Uma empregada abriu a porta principal, recebendo-o com um sorriso educado. Por favor, entre, Sr. Lucas. A senhora Isabela já o espera. Lucas entrou numa sala de estar ampla, com sofás de couro caros e um lustre de cristal que brilhava intensamente. No centro da sala, uma mulher estava sentada numa cadeira de rodas. Isabela. Ela era muito diferente do que Lucas tinha imaginado. Tinha um rosto de uma beleza clássica com cabelos loiros penteados de forma impecável e olhos azuis profundos. No entanto, havia algo no seu olhar que o deixou desconfortável. Uma tristeza profunda que era difícil de esconder. Bem-vindo, Lucas, disse Isabela com uma voz suave, mas tão fria como o vento de inverno que descia a serra. Já ouvi falar muito de si. Lucas fez uma pequena vênia, um gesto de respeito. Embora não tivesse a certeza se era apropriado naquela situação. Obrigado por me receber, senhora. Dona Isabela. Isabela franziu o sobrolho por um momento e depois soltou uma pequena risada. Não precisa de ser tão formal. Vamos casar, não é? As palavras soaram estranhas nos ouvidos de Lucas. Casar? A palavra parecia vazia, desprovida de emoção ou de um significado mais profundo. No entanto, ele tentou ignorar esse sentimento e disse, sim, claro. Eu estou muito grato por esta oportunidade. Isabela olhou para ele por mais tempo, como se tentasse ler os seus pensamentos. Houve uma pausa constrangedora antes de ela falar novamente. Eu sei que isto pode parecer estranho para nós os dois. Eu também não estou à procura de amor neste casamento. É apenas uma necessidade. Lucas acenou com a cabeça, embora as palavras de Isabela deixassem muitas perguntas no ar. Por que é que uma mulher tão bonita e afortunada como Isabela precisaria de alguém como ele? O que é que ela procurava realmente naquele casamento? Conversaram por alguns minutos, mas a conversa foi rígida e cheia de silêncios desconfortáveis. Isabela parecia relutante em falar sobre o seu passado, enquanto Lucas tinha dificuldade em encontrar um tópico adequado. Quando o encontro terminou, Lucas sentiu-se aliviado e confuso ao mesmo tempo. Deixou a casa de Isabela com um pensamento que não o largava. Quem era realmente aquela mulher e o que a tornava tão melancólica? O casamento realizou-se num pequeno cartório, longe do luxo que normalmente rodeava a Isabela. Com apenas um punhado de convidados presentes, alguns parentes de Dona Silvia e alguns empregados da casa de Isabela, o evento pareceu mais uma formalidade do que uma celebração. Lucas usava um fato emprestado que era um pouco grande demais para ele, enquanto Isabela estava elegante num vestido branco simples que cobria a sua cadeira de rodas. O ambiente na sala era silencioso, carregado de uma tensão não dita. Lucas estava em frente ao juiz de paz, as suas mãos suavam frio enquanto via Isabela ser empurrada para dentro por uma empregada. Os seus olhos estavam fixos nela, mas ele não conseguia decifrar a sua expressão. Estaria ela nervosa ou seria tudo apenas parte do seu plano? A cerimônia foi rápida, com o juiz a ler as formalidades com um tom monótono. Quando chegou a hora de trocarem os votos, Lucas sentiu a sua língua presa. As palavras que saíram da sua boca soaram ocas, sem emoção. Do outro lado, Isabela repetiu os seus votos com calma, como se os tivesse preparado há muito tempo. Depois da cerimônia, tiraram uma foto juntos como marido e mulher. Mas os sorrisos que mostraram para a câmara pareciam falsos.
A felicidade que deveria existir num momento tão importante não estava presente. Até Dona Silvia, sentada numa cadeira de rodas devido à sua doença, parecia dividida entre a alegria e a preocupação ao ver o seu filho casar com uma mulher desconhecida por dinheiro. A primeira noite deles foi uma noite de tensão. Lucas sentou-se na beira da cama enorme no quarto principal, um lugar que lhe era completamente estranho. O quarto era espaçoso, com móveis caros e um lustre de cristal que lhe conferia um ar luxuoso. Mas para Lucas, tudo parecia frio e sem vida. Isabela entrou no quarto algum tempo depois, ainda na sua cadeira de rodas. Ela tirou o casaco fino que usava, revelando um simples vestido de noite. O seu rosto parecia cansado, mas os seus olhos permaneciam penetrantes. Você não precisa de se preocupar, disse Isabela em voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que este não é um casamento comum. Lucas levantou a cabeça, olhando para Isabela com um sentimento de culpa. Peço desculpa se a fiz sentir-se desconfortável. Eu sei que a culpa é toda minha. Isabela sorriu levemente, mas havia amargura por trás do seu sorriso. A culpa não é sua. Eu também tenho as minhas razões para fazer isto. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas talvez seja melhor você saber algo sobre mim. Algo que eu nunca contei a ninguém. O coração de Lucas acelerou. Ele não tinha certeza se estava preparado para ouvir o que quer que Isabela fosse dizer. Mas Isabela já tinha começado a falar, a sua voz mais suave, mas carregada de peso. Eu estou paralisada, Lucas, disse ela num tom neutro. Não consigo voltar a andar. Foi por causa de um acidente de carro há 2 anos. É por isso que vivo sozinha e é também por isso que o escolhi. Lucas ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Tudo o que tinha imaginado sobre Isabela desmoronou-se instantaneamente. Aquela mulher bonita e rica guardava um trauma enorme que ele nem sequer conseguia imaginar. Por que não me disse antes? Perguntou Lucas, a sua voz finalmente rouca. Porque eu sabia que você hesitaria, respondeu Isabela. E eu não queria dar-lhe um motivo para desistir. Você precisa do dinheiro, certo? E eu? Eu preciso de alguém que possa guardar este segredo. Lucas sentiu seu mundo girar. Percebeu que aquele casamento não era apenas sobre dinheiro ou necessidade. Havia camadas de segredos e feridas muito mais profundas por trás de tudo aquilo. No entanto, por alguma razão, embora se sentisse chocado e confuso, um sentimento de respeito começou a crescer no seu coração. Isabela não era a mulher fraca que ele imaginara. Era uma mulher forte que tentava sobreviver apesar de a sua vida ter sido destruída. Obrigado por me contar, disse Lucas suavemente. Vou tentar ser um bom marido. Isabela olhou para ele por um longo tempo, o seu olhar uma mistura de alívio e dúvida. Espero que consiga mesmo, Lucas. Porque eu não quero desiludir-me outra vez. Os primeiros dias da sua vida de casados foram como caminhar sobre cascas de ovos. Lucas tentava adaptar-se ao novo ambiente que lhe era tão estranho. A casa de Isabela, que agora também era sua casa, era um palácio para alguém com as suas origens. As paredes brancas e imaculadas, o chão de mármore brilhante e os móveis caros que pareciam frágeis faziam-no sentir que não pertencia àquele lugar. Cada vez que dava um passo, tinha medo de estragar alguma coisa ou de agir de forma errada. Isabela, por outro lado, parecia mais confortável na sua própria casa. No entanto, ainda havia uma distância que não conseguia ser transposta entre eles. Embora vivessem sob o mesmo teto, as suas conversas raramente iam além de trivialidades como bom dia ou obrigado. Jantavam separadamente, Isabela muitas vezes optava por comer no seu quarto, enquanto Lucas se sentava sozinho à mesa de jantar enorme e vazia. Lucas começou a perceber que as diferenças culturais e de estilo de vida eram um grande desafio na sua relação. Na sua cidade, as pessoas comiam com as mãos ou de forma simples, sem talheres formais. Mas na casa de Isabela tudo tinha de ser feito com etiqueta e elegância. Um dia, enquanto tentava usar um garfo e uma faca para cortar um bife, as suas mãos tremeram e ele deixou a faca cair ao chão. O som do metal ecoou na sala silenciosa,
fazendo-o sentir-se terrivelmente envergonhado. Eu peço desculpa, disse Lucas em voz baixa, baixando a cabeça. Isabela, que estava a ler um livro na outra ponta da mesa, levantou o rosto e sorriu levemente. Não faz mal. Eu sei que tudo isto é novo para si. Se quiser, posso ensinar-lhe as regras básicas. Lucas acenou com a cabeça, embora se sentisse constrangido. Como era possível que um homem adulto tivesse de aprender a comer com a sua esposa? No entanto, ele também sabia que Isabela estava apenas a tentar ajudar, mesmo que a sua maneira por vezes parecesse fria e demasiado formal. Um dos momentos mais difíceis para Lucas foi quando Isabela lhe pediu ajuda para fazer coisas simples que normalmente seriam feitas por um empregado, como abrir uma porta ou tirar algo de uma prateleira alta. No início, Lucas sentiu-se aliviado por finalmente haver alguma interação física entre eles, mesmo que fosse apenas para ajudar. Contudo, depois de ver Isabela esforçar-se tanto para se manter independente, começou a sentir que era apenas um intruso no mundo já organizado dela. Uma noite, enquanto Isabela tentava passar da cadeira de rodas para o sofá, ela perdeu o equilíbrio e quase caiu. Lucas correu imediatamente para a segurar, mas Isabela afastou a sua mão rapidamente. Eu consigo fazer isso sozinha, gritou ela, o seu tom de voz agudo e cheio de frustração. Lucas recuou um passo, sentindo-se confuso e ofendido. Eu só queria ajudar, Isabela. Não precisa de ficar zangada. Isabela respirou fundo, os olhos baixos. Desculpa. Eu só não gosto de me sentir fraca. Não quero que me veja assim. Aquele momento fez Lucas perceber o quão frágil era o orgulho de Isabela. Ela não lutava apenas com a sua condição física, mas também com um trauma interno que a tornava relutante em aceitar a ajuda de outras pessoas. No meio desta difícil adaptação, Lucas começou a questionar-se sobre o passado de Isabela. Por que é que ela escolheu casar com um homem pobre como ele? Seria realmente só porque precisava de alguém para guardar o segredo da sua paralisia, ou haveria uma razão mais profunda? Numa tarde, enquanto Isabela estava sentada na varanda da casa, Lucas ganhou coragem para perguntar. Isabela, posso perguntar-lhe uma coisa? Isabela virou-se, os seus olhos alertas. O quê? Por que é que me escolheu? Havia outra razão além da sua condição? Isabela ficou em silêncio por um momento. O vento suave brincava com os seus cabelos loiros. Ela parecia hesitante, como se estivesse a ponderar se deveria responder ou não. Finalmente disse em voz baixa, há muitas coisas que você não sabe sobre mim, sobre o meu passado. Mas eu ainda não estou pronta para falar sobre isso. Lucas acenou com a cabeça, embora a resposta não satisfizesse completamente a sua curiosidade. Ele começou a perceber que Isabela carregava um fardo emocional muito grande e que talvez só precisasse de tempo para se abrir. Naquela noite, uma chuva forte caiu. O som das gotas de água enchia a sala, criando uma atmosfera silenciosa e melancólica. Isabela estava sentada na sua cadeira de rodas em frente à grande janela, que dava para o jardim dos fundos. Os seus olhos vagueavam lá fora, mas os seus pensamentos estavam longe, no passado. Quando a sua vida ainda estava intacta, quando ainda conseguia andar e dançar sem qualquer preocupação. Lucas, que estava a ler um livro no sofá não muito longe de Isabela, percebeu que havia algo diferente naquela noite. Normalmente Isabela evitaria qualquer interação depois de um longo dia, mas desta vez ela parecia mais frágil do que o habitual. Lucas fechou o livro lentamente e aproximou-se de Isabela com cuidado. Está tudo bem? Perguntou ele em voz baixa, o seu som quase abafado pelo barulho da chuva. Isabela não respondeu imediatamente. Apenas olhou para fora da janela, como se a chuva fosse a sua única companhia no mundo. Depois de um momento, ela finalmente disse, costumo sonhar com um acidente. Lucas respirou fundo. Era a primeira vez que Isabela falava sobre o seu passado voluntariamente. Ele sentiu-se hesitante, sem saber se deveria continuar a perguntar ou deixá-la em paz. Mas a sua curiosidade e o desejo de a compreender levarão-no a ouvir. Eu era modelo internacional, disse Isabela em voz baixa, a sua voz cheia de saudade.
Viajava pelo mundo inteiro, vestia vestidos lindos e posava para as câmaras. Toda a gente dizia que eu era bonita, perfeita. Eu nem sequer sabia o que era não ser perfeita. Os seus olhos encheram-se de lágrimas enquanto continuava. Mas depois tudo mudou numa única noite. Eu estava a voltar de um evento de caridade em Búzios com Ricardo, o meu noivo na altura. Tínhamos ficado noivos alguns meses antes. Toda a gente dizia que éramos o casal perfeito. Lucas ouvia em silêncio com toda a sua atenção. Nunca imaginara que a mulher à sua frente tivesse tido uma vida tão glamourosa e ao mesmo tempo tão trágica. Tudo estava a correr normalmente até que aquele caminhão enorme apareceu na direção errada. O Ricardo tentou desviar-se, mas perdemos o controle. O nosso carro capotou várias vezes e eu fiquei presa lá dentro. Lembro-me da dor excruciante depois. Da escuridão, a voz de Isabela começou a tremer. Quando acordei no hospital, os médicos disseram-me que eu nunca mais poderia andar. A minha medula espinhal estava gravemente danificada. Disseram que era um milagre eu ainda estar viva. Depois do acidente, Isabela esperava que Ricardo ficasse ao seu lado, ajudando-a a superar os momentos difíceis. No entanto, a sua esperança foi esmagada quando Ricardo começou a afastar-se. Ele veio ter comigo algumas semanas depois do acidente, continuou Isabela, a sua voz fria, mas cheia de dor. Disse que não conseguia aceitar a minha condição, que não conseguia viver com alguém que estava paralisado. Ele cancelou o nosso noivado sem hesitar. Lucas sentiu um aperto no peito ao ouvir a história. Não conseguia imaginar como seria ser abandonada pela pessoa que se ama numa situação como aquela. Isabela, disse Lucas suavemente, querendo confortá-la, mas sem saber o que dizer. Isabela sorriu amargamente. Tentei continuar com a minha vida depois disso, mas toda a gente olhava para mim de forma diferente. Os meus amigos afastaram-se, a agência de modelos rescindiu o meu contrato e as redes sociais estavam cheias de comentários cruéis sobre a modelo que já não servia para nada. Senti-me como uma fracassada, como se não merecesse viver. No entanto, apesar do trauma ser tão grande, Isabela acabou por encontrar uma razão para continuar a viver. Decidi afastar-me daquele mundo glamouroso. Mudei-me para São Paulo, comprei esta casa e tentei viver uma vida mais simples. Mas havia uma coisa que me assombrava sempre. O quê? Perguntou Lucas. Isabela baixou a cabeça, a sua voz quase um sussurro. A solidão. Não conseguia esquecer o facto de que o Ricardo me abandonou por causa da minha condição e comecei a pensar se haveria alguém que realmente me pudesse amar como eu sou. Lucas sentiu seu coração comover-se por trás da elegância e da atitude fria de Isabela. Afinal, havia uma mulher frágil que tinha passado por muito sofrimento. Ela não tinha perdido apenas a sua capacidade física, mas também a sua autoestima e a sua fé no amor. Eu escolhi-o não só porque precisava de alguém para guardar o meu segredo, disse Isabela, a sua voz a estabilizar novamente. Mas porque queria saber se existe alguém que me possa aceitar incondicionalmente. Você pode ser essa pessoa? A pergunta deixou Lucas em silêncio. Ele não sabia o que responder. Como poderia um homem pobre como ele dar uma resposta satisfatória a uma pergunta tão grande? No entanto, no seu coração, sentiu que algo estava a começar a mudar. Já não via Isabela como uma mulher rica e estranha, mas como um ser humano com feridas profundas. Eu vou tentar, disse Lucas, a sua voz finalmente sincera. Não sei se consigo ser o marido perfeito, mas vou esforçar-me. Isabela olhou para ele por um longo tempo, os seus olhos a refletir uma mistura de alívio e dúvida. Pela primeira vez, havia um pouco de calor no seu olhar. Algumas semanas após a conversa profunda com Isabela, Lucas começou a sentir-se mais confortável naquela casa enorme. Embora a sua relação ainda estivesse cheia de constrangimentos, houve uma mudança sutil na sua dinâmica. Começaram a passar mais tempo juntos, a ter conversas leves à tarde, a jantar lado a lado sem grandes pausas constrangedoras e até a rir ocasionalmente de coisas triviais. No entanto, a tranquilidade não durou muito.
Numa manhã de sol, enquanto Lucas ajudava Isabela a mover livros de uma prateleira alta para sua secretária, a campainha da porta tocou de repente. Uma empregada veio informar que havia um visitante que queria ver Isabela. Isabela pareceu confusa. Quem? Perguntou ela, o seu tom de voz alerta. O senhor Ricardo, respondeu a empregada em voz baixa. O nome pairou no ar como uma nuvem cinzenta que aparece subitamente num céu azul. Lucas viu a expressão de Isabela mudar instantaneamente. O seu rosto, normalmente calmo, estava agora cheio de tensão. Ela olhou para Lucas por um momento, como se pedisse apoio ou aprovação, mas o próprio Lucas sentiu medo. Quem era Ricardo? E se ele tivesse vindo para levar Isabela de volta? Eu vou falar com ele, disse Isabela finalmente, a sua voz firme, embora os seus olhos ainda revelassem incerteza. Por favor, deixe-o entrar. Ricardo entrou na sala de estar com uma arrogância que fez com que Lucas não gostasse dele imediatamente. O homem era alto, bem vestido com um fato caro que refletia o seu estatuto social. O seu sorriso parecia amigável, mas havia algo nos seus olhos que era frio e intimidante. Isabela, disse ele com um tom doce, mas que soava falso. Há quanto tempo não nos vemos? Isabela sentou-se ereta na sua cadeira de rodas, o seu rosto frio. O que queres, Ricardo? Ricardo sorriu levemente. O seu olhar desviou-se por um momento para Lucas, que estava de pé num canto da sala com uma postura alerta. Oh, eu só queria ter a certeza de que estás bem. Ouvi dizer que te casaste. Isabela acenou com a cabeça brevemente. Sim, este é o Lucas, o meu marido. Ricardo riu-se, o seu tom de voz cheio de escárnio. Casar com um pobre coitado do interior? Que escolha interessante, Isabela. Foi porque não conseguiste encontrar mais ninguém que aceitasse a tua condição. Lucas sentiu a raiva ferver dentro de si, mas conteve-se. Sabia que esta era a batalha de Isabela, não a sua. Por que vieste realmente, Ricardo? Perguntou Isabela, a sua voz aguda e cheia de raiva. Não finjas que te preocupas comigo. Nós sabemos o que sentias por mim no ano passado. Ricardo suspirou longamente, como se estivesse a representar o papel de vítima. Está bem, vou ser honesto. Vim para pedir desculpa. Errei ao deixar-te quando mais precisavas de mim. Quero ajudar-te agora. Isabela riu-se cinicamente. Ajudar-me? Depois de tudo o que fizeste? Achas que o teu dinheiro pode consertar tudo? Ricardo sorriu abertamente, como se o seu sorriso fosse a sua principal arma. Não só o dinheiro, Isabela. Eu também posso ajudar-te a obter o melhor tratamento. Há um cirurgião na Suíça que talvez possa ajudar a tua condição. Não tens de viver assim para sempre. Lucas sentiu seu coração afundar. Se o que Ricardo dizia era verdade, será que Isabela consideraria voltar para ele? Seria Lucas apenas um substituto temporário até Ricardo reaparecer? Mas a conversa tornou-se mais sombria quando Ricardo começou a falar sobre o passado. Isabela, claro que há uma coisa que temos de falar em privado. Tenho a certeza de que não queres que o segredo do acidente se espalhe, pois não? O rosto de Isabela ficou pálido. O que queres dizer? Ricardo sorriu maliciosamente. Eu sei de tudo, Isabela. Sobre o erro que cometeste naquela noite e sobre como tudo aconteceu. Se não aceitares a minha ajuda, não posso garantir que esse segredo permaneça seguro. Lucas não conseguiu conter-se mais. Do que estás a falar? O que aconteceu naquela noite? Isabela virou-se para Lucas, os seus olhos cheios de culpa e medo. Ela não respondeu, mas o seu silêncio foi suficiente para fazer Lucas perceber que havia algo muito grande e sombrio por trás do acidente. No entanto, Isabela não desistiu tão facilmente. Ela olhou para Ricardo com um olhar frio que Lucas nunca tinha visto antes. Achas que me podes ameaçar, Ricardo? Achas que ainda tenho medo de ti? Ricardo riu-se alto. Então o que vais fazer? Deixar o mundo saber quem tu realmente és? Isabela sorriu levemente, um sorriso cheio de determinação.
Prefiro enfrentar as consequências do que voltar para ti. Já não sou a mesma pessoa de antes, Ricardo. Tenho dignidade agora. Ricardo pareceu surpreendido, mas depois sorriu cinicamente. Veremos, Isabela. Veremos. Depois de Ricardo sair, a atmosfera na sala ficou tensa. Lucas aproximou-se de Isabela, que parecia exausta, mas aliviada. O que é que ele quis dizer, Isabela? Perguntou Lucas em voz baixa. Isabela baixou a cabeça. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas. Há algo que ainda não te contei. Algo muito mal. Lucas segurou a mão dela com força. Seja o que for, ficarei do teu lado. Após a partida de Ricardo, a atmosfera na casa tornou-se mais sombria. Isabela parecia mais fechada do que o habitual, e Lucas sentia o peso que agora pressionava os seus ombros. O segredo do passado de Isabela, mencionado por Ricardo, continuava a assombrar a mente de Lucas. Mas ele sabia que forçar Isabela a falar sobre isso só a afastaria ainda mais. Em vez disso, Lucas decidiu abordar Isabela de uma forma mais sutil, tentando construir confiança sem pressão. Naquele dia, Lucas acordou mais cedo do que o habitual. Foi para a cozinha, onde os empregados costumavam preparar o pequeno almoço. Quero tentar uma coisa hoje, disse ele a uma das empregadas, Clara. Pode ajudar-me? Clara sorriu, um pouco surpreendida com a iniciativa de Lucas. Claro, senhor. O que deseja fazer? Quero preparar o pequeno almoço para Isabela, disse Lucas em voz baixa. O seu rosto estava sério. Mas não sei do que ela gosta. Pode ajudar-me? Clara acenou com a cabeça, o seu sorriso a alargar-se. A dona Isabela adora omelete de legumes e chá de camomila. Eu ajudo, senhor. Com a orientação de Clara, Lucas conseguiu fazer uma refeição simples, mas cheia de esforço. Ele arrumou a comida num tabuleiro, acrescentou uma chávena de chá de camomila quente e levou ao quarto de Isabela. Quando entrou, Isabela estava sentada na sua cadeira de rodas em frente à janela, os seus olhos vazios a olhar para fora. Parecia tão frágil como uma estátua prestes a rachar. Isabela chamou Lucas suavemente. Trouxe-lhe o pequeno almoço. Isabela virou-se, parecendo surpreendida ao ver Lucas com o tabuleiro nas mãos. Fizeste isto sozinho? Lucas sorriu timidamente. Sim, a Clara ajudou-me, mas fui eu que cozinhei. Isabela olhou para a comida por um momento e depois sorriu levemente. Obrigada, Lucas. Foi muito gentil. Tomaram o pequeno almoço juntos em silêncio. Mas desta vez, o ambiente não era tão constrangedor. Havia um calor a crescer entre eles. Nos dias seguintes, Lucas tornou-se mais ativo na vida de Isabela. Ajudava-a com pequenas coisas que normalmente eram feitas pelos empregados, como abrir portas, tirar livros de prateleiras altas ou até ler-lhe histórias quando Isabela se sentia demasiado cansada para ler sozinha. No início, Isabela ainda hesitava e recusava frequentemente a ajuda de Lucas. Mas aos poucos começou a aceitar a sua presença como parte da sua rotina. Numa tarde, enquanto estavam sentados na varanda, Isabela perguntou de repente: por que fazes tudo isto, Lucas? Não precisas de te dar a esse trabalho. Lucas olhou para Isabela por um longo tempo antes de responder: só quero ajudar. E quero conhecer-te melhor. Isabela ficou em silêncio. Os seus olhos observavam o céu do entardecer, pintado de laranja. Não tenho a certeza se queres mesmo saber sobre mim. Eu quero, disse Lucas com firmeza. Sei que há muitas coisas que ainda não me contaste. Mas também sei que estás a tentar confiar em mim. Isabela sorriu levemente, havia um toque de emoção no seu olhar. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente se importava com ela. Não por causa do seu estatuto, do seu dinheiro ou da sua condição, mas porque ela era um ser humano. Algumas semanas depois, Isabela começou a mostrar interesse em novas atividades. Começou a pintar novamente, algo que costumava fazer antes do acidente. Lucas apoiou-a incondicionalmente, embora não soubesse nada sobre pintura. Já pintaste antes?
Perguntou Lucas um dia, ao ver Isabela imersa nas suas telas e pincéis. Isabela acenou com a cabeça lentamente. Sim, costumava pintar quando ficava aborrecida nos locais das sessões fotográficas. Mas depois do acidente, nunca mais toquei num pincel. Lucas sorriu gentilmente. Fico feliz que tenhas começado a pintar outra vez. As tuas pinturas são lindas. Isabela olhou para Lucas, havia um alívio nos seus olhos. Obrigada, Lucas. Tu apoias-me sempre mesmo quando não mereço. Lucas abanou a cabeça lentamente. Tu mereces todo o apoio, Isabela. És mais forte do que pensas. A sua relação começou a evoluir de um mero acordo para algo mais profundo. Numa noite, enquanto estavam sentados no sofá da sala, Isabela disse de repente: há algo que preciso de te dizer, Lucas. Lucas virou-se, o seu coração tenso. O quê? Isabela respirou fundo, os seus olhos fixos no chão. O Ricardo tinha razão numa coisa. Há um grande segredo sobre o acidente. Algo que guardei durante todo este tempo. O coração de Lucas acelerou, mas ele manteve a calma. Não precisas de me contar se ainda não estás pronta, Isabela. Só quero que saibas que estou do teu lado, aconteça o que acontecer. Isabela olhou para Lucas por um longo tempo. As lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Obrigada, sussurrou ela. Isto é importante para mim. Naquela manhã, a luz do sol entrava pelas grandes janelas da sala, criando uma atmosfera calorosa que raramente se sentia na casa imponente de Isabela. Lucas estava a varrer o quintal quando viu Isabela sentada na sua cadeira de rodas na varanda, a olhar para o céu azul com um olhar cheio de esperança. Havia algo diferente nela hoje. Uma pequena luz que começava a reaparecer depois de anos apagada. Lucas, chamou Isabela quando ele terminou de limpar o quintal e se aproximou. A sua voz soava mais leve, mais viva do que o habitual. Sim? Perguntou Lucas, pousando a vassoura ao lado da cadeira. Quero contar-te algo importante, disse Isabela. Os seus olhos brilhavam com um entusiasmo que Lucas nunca tinha visto antes. Eu acabei de me encontrar com o Dr. Monteiro ontem. Lucas franziu o sobrolho, a sua curiosidade a aumentar instantaneamente. Doutor Monteiro? O que aconteceu? Isabela sorriu levemente, como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. Ele é um dos melhores neurocirurgiões do Brasil. Entrei em contato com ele há algumas semanas e ontem encontramo-nos para discutir a minha condição. Ela parou por um momento, recuperando o fôlego antes de continuar. Existe um procedimento experimental que talvez me possa ajudar a andar outra vez. Lucas sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Andar outra vez, disse ele, a sua voz quase um sussurro. Como é possível? Isabela explicou com entusiasmo, o seu rosto mais brilhante do que o habitual. O procedimento envolve uma cirurgia complexa na minha medula espinhal, seguida de uma terapia intensiva. Não há garantia de sucesso. As probabilidades são muito pequenas. Mas é uma oportunidade, Lucas. Depois de 2 anos a viver com limitações, finalmente sinto que há esperança. Lucas sentou-se na cadeira perto de Isabela. O seu coração estava cheio de emoções mistas. Por um lado, sentia-se feliz por saber que havia uma chance de Isabela recuperar. Por outro lado, também estava preocupado com os riscos que ela teria de enfrentar. Cirurgias experimentais eram geralmente muito caras, desafiadoras e com resultados incertos. Tens a certeza? Perguntou Lucas com cuidado. Uma cirurgia como esta deve ser muito perigosa. Isabela acenou com a cabeça com firmeza, embora houvesse uma pequena dúvida nos seus olhos. Eu sei os riscos, Lucas. Mas estou cansada de viver assim. Sempre a depender dos outros, sempre a sentir-me um fardo. Quero tentar algo por mim mesma. Pela primeira vez em 2 anos, sinto que tenho uma razão para lutar. Lucas pegou na mão de Isabela e segurou-a com força. Se é isso que queres, eu vou apoiar-te completamente. O que quer que precises, eu vou ajudar.
No entanto, embora Isabela parecesse otimista durante o dia, à noite o ambiente mudou drasticamente. Lucas ouviu um choro baixo vindo do quarto de Isabela enquanto lia um livro na sala. O seu coração moveu-se imediatamente para verificar como ela estava. Isabela, chamou Lucas suavemente, batendo a porta do seu quarto. Posso entrar? Isabela enxugou rapidamente as lágrimas, tentando esconder a sua fragilidade. Sim, por favor. Lucas entrou e sentou-se na beira da cama, olhando para Isabela com carinho. Por que estás a chorar? Isabela baixou a cabeça, a sua voz a tremer. Estou com medo, Lucas. E se esta cirurgia falhar? E se eu ficar ainda pior do que estou agora? Não sei se sou forte o suficiente para enfrentar outro fracasso. Lucas pegou na mão de Isabela e olhou nos seus olhos com firmeza. Não importa qual seja o resultado, eu estarei sempre do teu lado. Tu não estás sozinha, Isabela. Vamos passar por isto juntos. Isabela olhou para Lucas por um longo tempo. As lágrimas voltaram a rolar pelas suas bochechas, mas desta vez acompanhadas por um pequeno sorriso. Obrigada, Lucas. Eu não sei o que faria sem ti. Alguns dias depois, Isabela e Lucas começaram a preparar tudo para a cirurgia. Consultaram o doutor Monteiro regularmente, estudando todos os detalhes do procedimento e os seus riscos. Isabela também começou a fazer fisioterapia básica para preparar o seu corpo para a cirurgia. Lucas, embora inicialmente preocupado, começou a ver um novo espírito em Isabela. Ele já não via apenas uma mulher frágil e traumatizada, mas uma lutadora que se atrevia a correr riscos pelo seu futuro. Ele começou a perceber que Isabela não era uma personagem estática. Era um ser humano em constante evolução, assim como ele. Numa tarde, enquanto estavam sentados juntos na varanda, Isabela disse: Lucas, não sei se vamos conseguir, mas sinto-me aliviada por te ter ao meu lado. Tu fazes-me sentir que mereço ser amada. Lucas sorriu, o seu coração cheio de calor. Tu mereces ser amada, Isabela. E estou grato por poder fazer parte da tua jornada. As semanas seguintes foram preenchidas com preparativos intensivos para a cirurgia de Isabela. Todos os dias, Lucas e Isabela pareciam mais próximos do que nunca. Apoiavam-se mutuamente em cada pequeno passo que davam. Quer fosse uma sessão de consulta com o doutor Monteiro, um exercício físico leve em casa, ou simplesmente sentarem-se juntos à tarde a falar sobre pequenas esperanças para o futuro. No entanto, a calma que começava a crescer entre eles não durou muito. Numa manhã de sol, enquanto Isabela estava a fazer uma sessão de fisioterapia na sala de estar, a campainha tocou ruidosamente. Um dos empregados abriu a porta e Ricardo estava lá novamente. Desta vez, ele não veio sozinho. Trouxe um fotógrafo e uma jornalista que parecia muito agressiva. Bom dia, Isabela, disse Ricardo com um sorriso malicioso que imediatamente tornou a atmosfera tensa. Vim dar-te uma última oportunidade. Isabela parou o seu exercício, o seu rosto a ficar frio. O que queres desta vez, Ricardo? Já te disse que não estou interessada na tua oferta. Ricardo entrou sem ser convidado. Os seus olhos percorreram toda a sala até finalmente encontrarem Lucas, que estava de pé num canto com uma postura alerta. Oh, claro que sei que não estás interessada, disse ele com um tom cínico. Mas qual será a opinião do público sobre a tua relação com este teu marido? Lucas franziu o sobrolho. O que queres dizer? Ricardo sorriu abertamente como se tivesse acabado de jogar a sua carta de trunfo. Vocês acham que eu ia ficar quieto? Eu sei tudo sobre o vosso casamento, sobre como se casaram por dinheiro, sobre o segredo obscuro por trás do acidente. Ele levantou a mão, fazendo um sinal ao fotógrafo e à jornalista. E tenho a certeza de que o mundo também quer saber. A jornalista avançou com o microfone na mão, pronta para gravar cada palavra. Dona Isabela, é verdade que se casou com o Sr. Lucas apenas por razões financeiras? É esta a sua forma de tentar esquecer o seu trauma do passado? Isabela pareceu chocada, mas rapidamente se recompôs. Este é um assunto pessoal meu.
Não tenho qualquer comentário a fazer. No entanto, Ricardo não parou por aí. Ele virou-se para Lucas, o seu olhar cheio de escárnio. E tu, Lucas, como é ser o marido de uma ex-modelo internacional? Amas-la de verdade ou estás apenas a tirar proveito dela? Lucas sentiu o seu sangue ferver. Queria expulsar Ricardo daquela casa, mas sabia que essa reação só pioraria a situação. Ele olhou para Ricardo com olhos penetrantes. Qualquer que seja a nossa relação, não é da tua conta. Se queres espalhar mentiras, força. Mas lembra-te, se uma única palavra tua magoar a Isabela, eu não ficarei quieto. Ricardo riu-se, como se a ameaça de Lucas não significasse nada. Oh, estou com tanto medo, disse ele num tom de gozo. Mas, infelizmente para vocês, já tenho informação suficiente para tornar este artigo viral. Então, o que vão fazer? Implorar para que eu me cale? Isabela olhou para Ricardo com um olhar tão frio que poderia congelar o fogo. Eu nunca te imploraria, Ricardo. Faz o que quiseres, mas lembra-te, as tuas mentiras não durarão muito. Depois de Ricardo e a sua equipa saírem, a atmosfera na casa tornou-se muito sombria. Isabela sentou-se na sua cadeira de rodas, o seu rosto cheio de raiva e frustração. Lucas aproximou-se dela, tentando acalmar a situação. Isabela, nós podemos resolver isto, disse Lucas suavemente. Não precisamos de ter medo das ameaças deles. Isabela abanou a cabeça, as lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. Não é assim tão fácil, Lucas. Se o segredo do acidente for revelado, não sei o que vai acontecer. Não quero que a minha vida seja destruída outra vez. Lucas pegou na mão de Isabela e olhou para ela com convicção. Vamos enfrentar isto juntos. Eu vou proteger-te, Isabela. Aconteça o que acontecer, estarei sempre do teu lado. Isabela olhou para Lucas por um longo tempo. O seu coração começou a sentir-se aliviado, embora o medo ainda a assombrasse. Obrigada, Lucas. Tu fazes-me sentir forte. Alguns dias depois, Lucas e Isabela decidiram não ficar parados. Consultaram um advogado famoso que Isabela conhecia do seu passado. O advogado Dr. Almeida ouviu a história deles com toda a atenção. O Ricardo está a brincar com fogo, disse o doutor. Almeida depois de ouvir todos os detalhes. Ele está a usar informação não verificada para tentar destruir a reputação da Isabela. Podemos lutar contra isto com provas concretas. Lucas e Isabela começaram a reunir todos os documentos importantes, gravações de conversas com Ricardo, provas de transferências de dinheiro que mostravam que o casamento deles era legítimo, bem como testemunhos de pessoas que conheciam a condição de Isabela diretamente. Eles também pediram ajuda ao Dr. Monteiro para dar uma declaração oficial sobre o procedimento médico que Isabela iria realizar, para refutar as acusações de que a cirurgia era apenas um truque de publicidade. Não me importa o que o Ricardo diga, disse Isabela com um tom firme enquanto estavam sentados juntos naquela noite. Não vou deixar que ele destrua a minha vida outra vez. Desta vez, vou lutar. Lucas acenou com a cabeça, os seus olhos cheios de determinação. Vamos fazer isso juntos, Isabela. Vamos mostrar a verdade. As semanas seguintes foram um período de grande tensão para Isabela e Lucas. A ameaça de Ricardo pairava sobre as suas cabeças como uma espada de Damocles. No entanto, desta vez já não se sentiam com medo ou encurralados. Com a ajuda do Dr. Almeida, um advogado experiente, começaram a traçar uma estratégia para combater as falsas acusações de Ricardo. Mas a sua luta não era apenas para defender a sua reputação, era também para manter a sua honra e dignidade. Todas as noites, Lucas e Isabela sentavam-se juntos na sala de estar, a rever documentos importantes, a ouvir gravações de chamadas telefônicas com Ricardo e a discutir os passos legais que iriam tomar. Trabalhavam como uma equipa, complementando as fraquezas um do outro. Isabela, embora ainda ansiosa, mostrava uma firmeza que Lucas nunca tinha visto antes. Ela já não era apenas a mulher frágil traumatizada pelo passado. Era uma lutadora pronta para se erguer contra a injustiça.
Não sei se conseguiremos vencer, disse Isabela uma noite, os seus olhos cansados, mas cheios de determinação. Mas não quero desistir sem lutar. Lucas pegou na mão de Isabela e segurou-a com força. Não vamos perder, Isabela. Eu acredito na verdade e acredito em ti. Isabela sorriu levemente, um alívio no seu olhar. Não sei o que faria sem ti, Lucas. Tu fazes-me sentir forte. Ao mesmo tempo, também começaram a preparar-se para a cirurgia de Isabela. O doutor Monteiro deu mais explicações sobre o procedimento experimental, incluindo os riscos. Embora houvesse um grande medo no coração de Isabela, ela decidiu seguir em frente com o plano. Para ela, esta cirurgia não era apenas sobre voltar a andar. Era sobre tomar o controle da sua própria vida. Alguns dias depois, o artigo escrito pela jornalista que Ricardo levará foi finalmente publicado. O título era bombástico: Ex-modelo internacional casa com homem pobre para esconder segredo sombrio. O artigo estava cheio de especulações selvagens e acusações infundadas, tentando retratar Isabela como uma figura manipuladora e Lucas como uma vítima da ganância. No entanto, em vez de entrarem em pânico, Isabela e Lucas agiram imediatamente. O doutor Almeida emitiu uma declaração oficial negando todas as acusações do artigo. Eles também divulgaram a gravação da conversa entre Isabela e Ricardo, que mostrava que era Ricardo quem tentava chantagear Isabela com a ameaça de vazar os seus segredos pessoais. O Ricardo não tem o direito de destruir a vida de alguém para seu ganho pessoal, disse o doutor Almeida numa breve conferência de imprensa. Vamos processá-lo por difamação e extorsão. Esta contranotícia espalhou-se rapidamente pelos meios de comunicação, atraindo uma atenção pública mais ampla. Muitas pessoas começaram a questionar os motivos de Ricardo, especialmente depois de verem as provas apresentadas pela equipe de Isabela. A internet encheu-se de apoio a Isabela, elogiando a sua coragem em enfrentar a intimidação e em lutar pela verdade. No meio da tempestade mediática, a relação de Lucas e Isabela aprofundou-se ainda mais. Uma noite, depois de um dia inteiro a enfrentar perguntas de jornalistas, sentaram-se na varanda dos fundos da casa, a desfrutar de uma tranquilidade que raramente sentiam ultimamente. Isabela, disse Lucas suavemente, a sua voz cheia de ternura. Quero que saibas que estou orgulhoso de ti. És mais forte do que eu alguma vez imaginei. Isabela virou-se, os seus olhos a brilhar com lágrimas de emoção. Não sei o que dizer, Lucas. Estiveste sempre lá para mim, mesmo quando eu sentia que não merecia ser amada. Lucas sorriu, a sua mão a apertar a de Isabela com mais força. Tu mereces todo o amor, Isabela. E eu? Quero ser a pessoa que te ama. Não por causa da situação ou da necessidade, mas porque me importo genuinamente contigo. Isabela ficou em silêncio por um momento e depois sorriu suavemente. Eu também comecei a sentir o mesmo, Lucas. Não sei como será o nosso futuro, mas sei que quero passar por tudo contigo. Aquele momento foi um ponto de viragem na sua relação. O amor, que inicialmente começou como uma transação fria, tinha florescido em algo sincero e profundo. Já não eram apenas um casal ligado por um contrato. Eram parceiros que se apoiavam mutuamente na jornada em direção à cura e à felicidade. Alguns dias depois, chegaram boas notícias. A polícia finalmente interveio para investigar as acusações de extorsão feitas por Ricardo contra Isabela. A gravação da conversa divulgada pela equipe jurídica de Isabela foi suficientemente forte para que Ricardo fosse constituído arguido. Os meios de comunicação começaram a mudar a narrativa, destacando o comportamento manipulador e imoral de Ricardo. O Ricardo finalmente vai ter o que merece, disse o doutor Almeida na última reunião com Isabela e Lucas. Embora o processo legal possa demorar, pelo menos agora ele não pode mais incomodar-vos. Isabela suspirou de alívio, o seu rosto parecendo mais brilhante do que nas semanas anteriores. Obrigada, doutor Almeida. E claro, obrigada a ti, Lucas. Sente, eu não teria conseguido passar por tudo isto. Lucas sorriu, os seus olhos cheios de orgulho. Esta é a nossa vitória, Isabela.
conseguimos enfrentar a tempestade juntos. As semanas que antecederam a cirurgia de Isabela foram preenchidas com tensão e esperança. Todos os dias, Lucas notava pequenas mudanças em Isabela. Às vezes, ela parecia tão otimista que os seus olhos brilhavam. No entanto, outras vezes, parecia tão ansiosa que mal conseguia dormir. Lucas estava sempre ao seu lado, dando-lhe um apoio incondicional, tentando convencê-la de que tudo correria bem, embora ele próprio estivesse nervoso. Na noite anterior à grande cirurgia, o ambiente em casa estava muito silencioso. Isabela sentou-se na sua cadeira de rodas em frente à grande janela que dava para o quintal. Observava o céu noturno estrelado, a sua mente cheia de possibilidades. Teria sucesso? Conseguiria andar novamente? Ou seria tudo apenas um sonho vazio que terminaria em fracasso? Lucas entrou na sala, trazendo 2 chávenas de chá de camomila quente. Ainda não dormiste? Perguntou ele em voz baixa, quase um sussurro para não perturbar a calma da noite. Isabela sorriu levemente virando-se para Lucas. Não consigo dormir. Estou com medo, Lucas. Lucas aproximou-se, entregando-lhe uma das chávenas de chá. Sei que estás com medo, mas lembra-te de tudo que já passaste na tua vida. És mais forte do que pensas. Isabela olhou para Lucas por um longo tempo. As lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. O que acontecerá se eu falhar? Não sei se consigo aceitar outro fracasso. Lucas sentou-se ao seu lado, segurando a sua mão com firmeza. Se o resultado não for o esperado, continuaremos juntos a procurar outra forma. Não estás sozinha, Isabela. Vamos enfrentar isto juntos, aconteça o que acontecer. Isabela baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas que começavam a cair. Não sei como conseguiria sobreviver sem ti, Lucas. Tu fazes-me sentir que mereço ser amada. Lucas sorriu gentilmente, o seu coração cheio de um profundo afeto. Porque tu mereces ser amada, Isabela. E estou orgulhoso de fazer parte desta tua jornada. Eles sentaram-se em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som suave do vento noturno e o ritmo das suas próprias respirações. No meio daquele silêncio, Isabela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma paz que vinha da certeza de que já não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pronta para enfrentar o futuro, qualquer que fosse o resultado. Naquela manhã, Isabela acordou com uma mistura de esperança e medo. Lucas já a esperava na sala de estar. O seu rosto parecia tenso, mas cheio de encorajamento. Tomaram o pequeno almoço juntos, mas quase não trocaram palavras. Tudo o que queriam dizer já estava representado nos seus olhares. Depois do pequeno almoço foram para o hospital. Isabela sentou-se na sua cadeira de rodas, empurrada por Lucas, enquanto o Dr. Monteiro e a equipa médica já esperavam na sala de cirurgia. Quando chegaram, o Dr. Monteiro recebeu-os com um sorriso calmo. Fizemos todos os preparativos necessários, disse o Dr. Monteiro a Isabela. Esta cirurgia será longa e desafiadora, mas acreditamos que é o passo certo para si. Isabela acenou com a cabeça com firmeza, embora as suas mãos tremessem. Lucas pegou na sua mão e olhou para ela com total confiança. Tu consegues, Isabela. Estarei à tua espera aqui. Isabela sorriu, um alívio no seu olhar. Obrigada, Lucas. Eu confio em ti. Depois disso, Isabela foi levada para a sala de cirurgia. A porta grande fechou-se à frente de Lucas, deixando-o sozinho na sala de espera fria. Ele sentou-se numa cadeira de plástico duro, a olhar para o relógio na parede que se movia lentamente. Cada segundo parecia uma hora. Tentou ler o livro que trouxera, mas a sua mente continuava a vaguear para Isabela. As horas passavam e Lucas começou a sentir-se ansioso. Andava de um lado para o outro na sala de espera, falando ocasionalmente com uma enfermeira ou um médico que passava para perguntar sobre o andamento da cirurgia. Mas a resposta era sempre a mesma: a cirurgia ainda está a decorrer, senhor. Avisá-lo-emos assim que houver notícias.
Finalmente, depois de quase 8 horas, a porta da sala de cirurgia abriu-se. O doutor Monteiro saiu com o rosto cansado, mas aliviado. Lucas levantou-se imediatamente, o seu coração a bater descontroladamente. Como correu, doutor? Perguntou Lucas, a sua voz a tremer com uma mistura de esperança e medo. O doutor Monteiro sorriu levemente. A cirurgia correu bem. Conseguimos realizar o procedimento planeado. Agora temos de esperar algumas semanas para ver os resultados. Mas há uma grande esperança de que a Isabela possa voltar a andar. Lucas sentiu as suas pernas fraquejarem de alívio. Sentou-se novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas de felicidade começaram a rolar pelas suas bochechas. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Algumas horas depois, Isabela começou a acordar do efeito da anestesia. Quando abriu os olhos, viu Lucas sentado ao lado da sua cama. O seu rosto parecia cansado, mas cheio de felicidade. Isabela chamou Lucas suavemente, a sua voz cheia de ternura. Já acordaste? Isabela acenou com a cabeça lentamente, a sua voz rouca por ter acabado de acordar. O quê? A cirurgia. Correu bem? Lucas sorriu, segurando a mão de Isabela com força. O doutor Monteiro disse que a cirurgia correu bem. Agora temos de ser pacientes e esperar pelos resultados. Mas há uma grande esperança, Isabela. Há uma grande esperança. Isabela olhou para Lucas por um longo tempo, os seus olhos marejados de emoção. Eu não sei o que dizer, Lucas. Estiveste sempre lá para mim, mesmo quando eu sentia que não merecia o teu apoio. Lucas abanou a cabeça lentamente. Tu mereces todo o apoio do mundo, Isabela. E estou orgulhoso de poder fazer parte da tua jornada. Algumas semanas depois, Isabela começou a fazer fisioterapia intensiva como parte da sua recuperação pós-operatória. No início teve dificuldades, mesmo para mover um pouco as pernas. No entanto, com uma forte determinação e o apoio incessante de Lucas, começou a mostrar pequenos progressos a cada dia. Numa tarde, enquanto Isabela praticava ficar de pé com a ajuda de um aparelho de apoio e do fisioterapeuta, sentiu algo que não sentia há 2 anos. As suas pernas começaram a responder a movimentos leves. Ela olhou para Lucas, que estava de pé num canto da sala com o rosto cheio de esperança. Lucas, disse ela em voz baixa, a sua voz a tremer de emoção. Eu consigo sentir as minhas pernas. Eu consigo senti-las. Lucas correu na sua direção, os seus olhos marejados de felicidade. Conseguiste, Isabela? Tu conseguiste mesmo. Isabela tentou dar um pequeno passo, embora o seu corpo ainda oscilasse e precisasse da ajuda do aparelho de apoio. Mas aquele passo, embora pequeno, foi o primeiro passo em direção à liberdade que há muito se perderá. Ela olhou para Lucas, lágrimas de felicidade a escorrerem pelas suas bochechas. Eu não teria conseguido sem ti, Lucas, disse ela suavemente. Tu és a razão pela qual consegui passar por tudo isto. Lucas sorriu, enxugando as suas próprias lágrimas. Não fui eu, Isabela. Foi tudo por causa da tua própria força. Tu és uma verdadeira guerreira. Alguns meses se passaram desde a cirurgia de Isabela. Os dias que antes estavam cheios de incerteza, agora começavam a parecer mais leves. Todas as manhãs, Isabela acordava com um novo ânimo. Ânimo para fazer a sua fisioterapia, para ir mais longe do que no dia anterior e para encontrar felicidade nas pequenas coisas que antes dava como garantidas. Lucas, por outro lado, sentia que a sua vida tinha mudado completamente. Já não era apenas um homem pobre que se casou com uma mulher rica por dinheiro. Era um marido que amava a sua esposa de todo o coração. Isabela agora conseguia andar sem a ajuda de aparelhos de apoio. Embora os seus passos ainda parecessem um pouco instáveis, cada vez que conseguia ir mais longe do que antes, Lucas estava sempre ao seu lado, dando-lhe apoio moral com um sorriso caloroso e palavras de encorajamento. Tu és incrível, Isabela, disse Lucas numa tarde, enquanto praticavam no quintal de casa.
Olha o quão longe já andaste hoje. Isabela sorriu abertamente, o seu rosto corado pelo cansaço, mas cheio de orgulho. Eu não teria conseguido sem ti, Lucas. Estiveste sempre lá para mim, mesmo quando eu sentia que não merecia o teu amor. Lucas abanou a cabeça lentamente, os seus olhos cheios de ternura. Nunca mais te sintas assim, Isabela. Tu és a mulher mais forte que já conheci e eu amo-te. Isabela ficou em silêncio por um momento e depois sorriu com os olhos marejados. Eu também te amo, Lucas. Não sei como teria sobrevivido sem ti. Aquele momento foi um ponto de viragem importante para ambos. O amor, que inicialmente começou como uma transação fria, tinha florescido em algo sincero e profundo. Já não eram apenas um casal ligado por um contrato. Eram parceiros que se apoiavam mutuamente na jornada em direção à felicidade. Algumas semanas depois, chegou a altura de celebrar o seu aniversário de casamento. No início, Isabela hesitou se deveriam celebrá-lo. Como poderiam celebrar um casamento que no início se baseava apenas na necessidade? No entanto, Lucas insistiu que aquele era um momento importante para eles. Não se trata de como começamos, Isabela, disse Lucas uma noite, enquanto estavam sentados na varanda. Trata-se de como superamos todos os desafios juntos. Merecemos celebrar a nossa jornada. Isabela sorriu, o seu coração cheio de gratidão. Então vamos celebrar. Mas quero algo simples. Só nós os dois. No dia da celebração, passearam por uma praia tranquila perto da casa de Isabela. O sol começava a pôr-se, criando um céu laranja e vermelho deslumbrante. Caminhavam lado a lado, as suas mãos entrelaçadas com força. Era a primeira vez que Isabela conseguia realmente desfrutar de um passeio na praia sem uma cadeira de rodas ou a ajuda de alguém. Lucas, disse Isabela suavemente, a sua voz cheia de emoção. Nunca imaginei que a minha vida pudesse ser assim. Antigamente pensei que estaria sempre sozinha, mas agora tenho-te a ti. Lucas sorriu, olhando para Isabela com um amor profundo. E eu nunca imaginei que pudesse amar alguém como te amo a ti, Isabela. Tu tornaste-me um homem melhor. Sentaram-se na areia, a apreciar a beleza do pôr do sol. Em momentos como este sentiam que todos os desafios que tinham enfrentado, as dívidas da família, o Ricardo, a cirurgia experimental, tudo tinha valido a pena. Tinham encontrado o amor verdadeiro. Um amor que não era apenas sobre felicidade, mas também sobre sacrifício, coragem e esperança. Alguns dias após a celebração do seu aniversário de casamento, Isabela decidiu fazer algo grandioso. Tinha pensado muito no seu passado, no trauma, no sofrimento e na sua luta para se reerguer. Sentiu que a sua história poderia inspirar outras pessoas que estivessem a enfrentar dificuldades semelhantes. Lucas, disse Isabela uma manhã, enquanto tomavam o pequeno almoço juntos. Quero escrever um livro. Lucas ficou surpreendido, mas os seus olhos brilharam imediatamente de entusiasmo. Um livro sobre o quê? Sobre a minha jornada, respondeu Isabela em voz baixa, a sua voz cheia de determinação. Sobre o acidente, sobre como quase desisti e sobre como finalmente encontrei a força para me reerguer. Quero partilhar a minha história com o mundo para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. Lucas acenou com a cabeça com firmeza, o seu rosto cheio de orgulho. É uma ideia fantástica, Isabela. Tenho a certeza de que o teu livro vai inspirar muitas pessoas. Isabela sorriu, o seu coração cheio de uma autoconfiança que nunca tinha sentido antes. Também quero dedicar este livro a ti, Lucas. Sem ti eu não teria chegado até aqui. Lucas pegou na mão de Isabela e olhou para ela com total convicção. Não precisas de me dedicar nada, Isabela. Eu já recebi o maior presente de todos, o teu amor. Alguns meses depois, o livro de Isabela foi publicado. O título era simples, mas cheio de significado: Andar de Novo, uma história de amor e coragem. O livro recebeu imediatamente uma ampla atenção do público. Muitos leitores inspiraram-se na história de luta de Isabela, bem como na sua relação com Lucas, que começou numa situação difícil, mas terminou com um amor sincero.
No evento de lançamento do livro, Isabela subiu ao palco com total confiança. As suas pernas, antes paralisadas, estavam agora firmes e fortes. Ela olhou para a audiência, os seus olhos cheios de orgulho e emoção. Eu não estaria aqui sem duas coisas importantes na minha vida, disse Isabela, a sua voz firme, mas cheia de emoção. A primeira é a convicção de que nada é impossível se nos atrevermos a tentar. A segunda é o amor. O amor que me ensinou o significado da coragem e do sacrifício. Obrigada a todos os que me apoiaram, especialmente ao meu marido, Lucas. Lucas, sentado na primeira fila, sorriu largamente, os seus olhos marejados. Sentia um orgulho imenso ao ver a mulher que amava tornar-se uma figura inspiradora para tantas pessoas. Depois do evento, voltaram para casa juntos, as suas mãos entrelaçadas com força. Na varanda, sentaram-se lado a lado, a desfrutar da calma da noite, preenchida pelo brilho das estrelas. Isabela, disse Lucas suavemente, a sua voz cheia de ternura. Quero dizer-te uma coisa. O quê? Perguntou Isabela, virando-se para ele. Tenho muito orgulho em ser teu marido. Tu és a melhor mulher que já conheci. Isabela sorriu, os seus olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. E eu tenho orgulho em ser a esposa do Lucas. Tu és o meu verdadeiro amor. Abraçaram-se com força, os seus corações cheios de uma gratidão e um amor infinitos.